Você que me vê pela internet, um beijo no seu coração. Deus tem uma palavra de consolo, de graça e de força para você hoje. Abra o coração e recebe essa palavra que vai mudar a tua vida também, em nome de Jesus. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 14 a 24. O tema da mensagem de hoje é o poder da graça e a vitória sobre a amargura. O texto já está aí, vamos acompanhar. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto ou por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor de trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e às incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos os justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Queridos, numa igreja tem dois tipos de pessoas. Tem o joio e tem o trigo. Aparentemente eles são idênticos, eu já tive a oportunidade de ver os dois. Mas há uma diferença entre o joio e o trigo. O joio é só palha. O trigo tem fruto, tem semente, tem grão. Numa igreja, tem dois tipos de crentes. Tem os adoradores e os religiosos. Os adoradores se importam com o que Deus pensa deles. Os religiosos se importam com o que as pessoas pensam deles. Numa igreja tem dois tipos de pessoas. Os que estão debaixo do poder da graça e os que estão debaixo do poder da amargura. Quando tudo está bem, você nunca discerne quem é quem. Mas nada melhor do que uma prova para mostrar de que lado você está. E hoje eu quero te dizer que eu espero que você esteja debaixo da graça. Mas se não estiver, você tem a oportunidade para mudar de lado, para deixar o espírito da amargura e conhecer o poder da graça de Deus. Amém? Deus me falou que a diferença do ano 2015 para você está nessa escolha que você vai fazer. O que vai te dominar é o poder da graça de Jesus ou o espírito de amargura. A igreja para a qual Paulo está escrevendo, a igreja dos Hebreus, eles estavam vivendo uma grande perseguição. E essa grande perseguição suscitou, levantou, revelou esses dois tipos de crentes.
quem estava debaixo da amargura começou a contaminar os outros, a retroceder e até mesmo apostatar. Quem estava debaixo da graça, brilhou a luz de Jesus e foi fortalecido, foi tratado por Deus como um ouro que passa pelo fogo. Esse texto traz tantas revelações e tantos contrastes sobre esses dois grupos de pessoas que eu quero revelar para você. Na verdade, esse texto vai apresentar os sintomas. Se você está debaixo da graça, ou se você está debaixo do poder da amargura. O primeiro contraste, eu vou apresentar alguns contrastes aqui, 4 contrastes, é que o poder da graça, o poder da graça, nos capacita a viver em paz. Diga, o poder da amargura gera contenda. Se é crente briguento, gente briguenta está debaixo da amargura. O primeiro sintoma de uma pessoa amargurada é que ela briga até com a sombra. Ela levanta de manhã, está sol, fala, mas que droga. Esse sol vai me queimar todo hoje. No dia seguinte, vira o tempo, começa a chover, fala, que droga. Vai criar musgo em mim. Nada está bom. Se a comida está salgada, fala, se a comida está salgada. Se a comida está sem sal, essa comida está sem sal. Gente que está debaixo do poder da amargura começa a contaminar os que estão perto. Mas gente que está debaixo do poder da graça pode até viver um momento de tribulação, mas tem paz. Por isso que o texto diz assim, começa falando, tende paz, buscai diligentemente a paz com todos. Quem está debaixo do poder da graça está em paz em primeiro lugar porque tem paz com Deus. Romanos 5:1 diz assim, justificados, pois, mediante a fé, tendes o quê? Paz com Deus. Diga para a pessoa do teu lado, meu querido, se você crê em Jesus, você está de bem com Deus. Diga, você não deve nada para Ele. Você está quites com Ele. A tua conta já foi paga por Jesus. Amém? Quem está em paz aqui com Deus? Jesus já morreu por você, você está em paz. Você não tem que ficar, ai meu Deus, o que vai acontecer? O ano 2015 vai ser terrível. Não, o ano 2015 vai ser uma bênção. Porque quem cuida de mim é o Deus dos deuses, é o Rei dos reis. Se eu estou em paz com Deus, eu estou em paz com os meus irmãos. E eu quero te dizer, meu querido, Satanás adora fazer crente brigar com crente. Diga para a pessoa do teu lado, Deus não te chamou para ser briguento. Deus te chamou para ser pacificador. A Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha para o teu irmão e diga, se você é filho de Deus, Deus te chamou para ser de paz. Crente amargurado é crente briguento. Briga com todo mundo por causa de qualquer coisa. Eu quero dizer para você também, querido, que a palavra de Deus diz que o poder da graça, diga o poder da graça, fez de Jacó um príncipe. O poder da amargura fez de Esaú um derrotado. Quando você lê o texto, a figura que ele usa como exemplo de uma pessoa amargurada é Esaú. E no capítulo anterior, que é o capítulo dos heróis da fé, Jacó, o irmão gêmeo de Esaú, é citado como um homem de fé. Então eu quero mostrar para vocês na história desses dois irmãos o contraste de quem vive debaixo do poder da graça para aquele que vive debaixo do poder da amargura. Bom, para vocês entenderem por que a história gerou essa celeuma, essa guerra e essa briga entre dois irmãos, eles eram gêmeos, mas só que naquele tempo
o primogênito tinha direito ao dobro da herança. E Esaú nasceu antes de Jacó. Só por ter nascido minutos antes de Jacó, ele tinha direito ao dobro de Jacó. E os dois foram crescendo, e Jacózinho nunca engoliu aquele negócio. Olha para aquele irmão e diga assim: espírito de Jacó, não engole, levar pior. O nome Jacó, Jacobos, vem de Akev. Akev é calcanhar. Iá vem de Yad, porque ele nasceu, literalmente o nome Jacó significa mão no calcanhar. Antes de nascer, Jacó estava puxando o calcanhar de Esaú para ver se ele nascia antes. Mas não deu certo, Esaú nasceu antes. E ele cresceu, e a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 25, que Isaac amava a Esaú. E aí diz mais, porque ele lhe trazia muitas caças. Mas Rebeca amava a Jacó, ponto. De um lado, você tem um filho que cresce debaixo da pecha, da exigência de sempre agradar o pai. Vou te falar uma coisa, se você foi criado por um pai que ora te faz sentir amado e ora te faz sentir rejeitado, você precisa ser liberto de amargura. Que tem pai que faz isso, que joga um filho contra o outro. Quando ele está com um filho, o outro é um demônio e ele é o santo. Quando o outro está bem com o outro é o santo e você é um demônio. Isso gera no coração do filho esse sentimento de amargura, porque por mais que você tente agradar, você nunca vai alcançar o padrão. Esaú cresceu assim. Jacó não. Ele era amado pela sua mãe, ponto. E a Bíblia diz que Esaú se tornou um grande caçador. E Jacó, um homem pacato. Enquanto Esaú ia lá, sair, caçar, para tentar agradar o pai, para trazer a caça dele, para conquistar um direito que já era dele, de primogênito, Jacózinho ficava aprendendo a fazer comida. A Bíblia diz literalmente que ele ficava na barra da saia da mamãe. Mãe, como é que faz isso? Põe mais sal aqui, põe sal aqui, filho. E um dia, eles já eram adultos, Esaú vai caçar e volta faminto. Quem aqui já sentiu o cheiro de churrasco depois de estar morrendo de fome? E ele chegou e foi sentindo aquele cheiro, ele já foi direto na panela. Jacó, o que você está fazendo aí? Me dá um pouco disso. Jacó falou, não empresto e nem dou, eu vendo. É mesmo? O que você quer cobrar de mim? Não, eu quero a tua primogenitura, o direito da primogenitura. Esaú falou assim, o que me serve essa primogenitura? Dá aí esse prato de comida. E ele vendeu o direito de primogenitura para Jacó. Passaram os anos e Esaú achou que aquela atitude não ia ter nenhuma consequência na vida dele. Mas Isaac já estava velhinho, cego, no leito de morte. E aí o Jacózinho, que não tinha desistido ainda da primogenitura, chega na mãe e fala, mãe, ele já me vendeu, ele não interessa isso, eu quero. Só que meu pai não vai me dar, então faz o seguinte. Rebeca falou, você bota a roupa de Esaú e finge que é Esaú. Aí ele literalmente botou, porque Esaú era ruivo, peludo, Jacó não tinha pelo. E ele chega perto do pai e fala, oi pai, aqui é o Esaú. Me abençoa com a primogenitura. Isaac fala, engraçado, você está falando que você é Esaú, mas está com a voz de Jacó. Aí Jacózinho falou assim, não, passa a mão aqui, ó, sou peludo. Aí Isaac passou e falou, é verdade, deixa eu sentir o teu cheiro. É o cheiro de erva do campo, você é Esaú. Jacó, oh, glória a Deus. Abençoou com a primogenitura. Vai embora, daqui a pouco chega Esaú.
E quando ele chega lá, fala: pai, agora me abençoa com a primogenitura. Isaac fala: pera lá, eu já te abençoei. Esaú falou: não, não era eu estava no campo. Mas então quem era? Jacó. Ele me enganou, pai, ele te enganou. Isaac falou: o que eu fiz, eu não volto atrás. Abençoei, está abençoado. E naquele momento, a amargura que já existia no coração de Esaú fez ele odiar o seu irmão, a ponto de Jacó ter que fugir dali e ir para Harã, a terra da sua mãe, onde ele ficou 20 anos. Mas acontece, meu querido, que a Bíblia diz que um pecador que faz um monte de besteira, mas que deseja a bênção de Deus demais, tem primazia diante daquele que rejeita a bênção de Deus. Diga para a pessoa do teu lado: ninguém vai receber a bênção da primogenitura por merecimento, porque só se recebe a primogenitura pela graça. E quando o livro de Hebreus, no capítulo 11, na galeria da fé, fala de Jacó, Jacó fez muitas coisas, foi um homem que tem muita história para contar, tem muitos capítulos do livro de Gênesis que fala sobre ele. Traiu o irmão, traiu o pai, fugiu para Harã, encontra com Deus num lugar quando ele tem um sonho, vê uma escada de anjos subindo e descendo, e vê o Senhor Jesus no topo, e quando ele acorda, ele fala: essa é a casa de Deus, chamou aquele lugar de Betel. Jacó vai para Harã, e lá passa 20 anos, casa com 2 filhas de Labão, seu tio. Bom, a história dele é longa. A única coisa que a galeria da fé fala de Jacó, e portanto, na minha opinião, a coisa mais importante, está lá em Hebreus 11, 21, que diz assim: pela fé, diga pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Qual é a única coisa que a galeria da fé relata sobre Jacó? Ele, no final da vida, abençoando os seus 2 netos, filhos de José, Manassés e Efraim. Lembrem-se, o direito da primogenitura era de Esaú. Quem recebeu? Jacó. Nesse momento, Jacó está abençoando os filhos de José, porque José, apesar de ser o penúltimo filho, foi ele que recebeu a primogenitura. E agora ele está diante de 2 netos, Manassés, que era o primogênito, e o segundo, que era Efraim. Eu quero 2 pessoas aqui que estejam dispostas a ajoelhar aqui na minha frente, por favor. Que o que eu vou fazer, eu preciso... Não, preciso de 2 homens. 2 homens, pode vir aqui, Fábio. Por favor, vocês 2. Ficam de joelho aqui, voltados para mim. Como se estivesse na presença do padre, para casar. Ou do pastor. Como é que você chama, meu irmão? Emanuel, Fábio. Na tradição judaica, funcionava da seguinte maneira: a mão direita era sempre para o primogênito. Então, quem que tinha que receber a bênção da mão direita? Manassés, que é o Emanuel. A mão esquerda também tinha bênção, mas não era bênção dobrada. Era a bênção metade, que vinha sobre Efraim. O que José fez na hora dele orar? Cruzou as mãos, trocou as mãos. E José, quando viu esse negócio, falou: pai, ele deve ter pensado, mas não falou: você está gagá. Está errado, pai. Quem é o primogênito é Manassés. O senhor está pondo a sua mão direita no Efraim. E Jacó falou para ele: porque o menor será maior do que o maior. O segundo
será o primogênito e não o primeiro. Obrigado, queridos, pode descer. E foi exatamente isso que o livro da Galeria da Fé diz como a obra mais importante de Jacó. O que isso tem a ver? Jacó, pela fé, fez um sinal da cruz. Porque ali, naquele ato profético, estava sendo descrito para todos nós, que um dia lá na cruz do Calvário, o primogênito Jesus abriria mão da sua primogenitura para que nós, os segundos, pudéssemos receber a primogenitura. Ele trocou a sua primogenitura com a nossa maldição. A bênção que era dele veio para nós, a maldição que era nós veio para ele. Por causa da cruz, diga para a pessoa do teu lado, ninguém recebe a bênção da primogenitura, a não ser pela graça. Meu querido, eu quero que você entenda que o favor de Deus não se paga, o favor de Deus se recebe. O ano que vem você não vai merecer a bênção de Deus para vencer as lutas que virão. Você vai vencer porque Deus te ama, ponto. Esaú achava que tinha que merecer a bênção. E um dia estava com o saco cheio, me perdoem, mas tem coisa que só falando assim para a gente explicar direito. Naquela situação ele chega, provavelmente falando, eu tenho que ficar caçando servo, caçando todo tipo de animal para encher o bucho do meu pai. Aí chega lá, vê o Jacózão fazendo a comidinha. Vendeu a benção. É igual crente que está cansado de trabalhar para Deus e não vê a recompensa. Conhece gente assim? Que aí de repente quer jogar tudo para o ar, quer rejeitar tudo que já fez e já conquistou. É assim que o diabo faz, meu irmão. O diabo, quando ele quer tomar algo da tua vida, ele gera situações de provação, dificuldade, um sentimento de desamor. Porque quem não tem convicção do amor de Deus, tudo é pesado. Até chegar uma hora que o crente fala, quer saber? Não quero mais saber de nada. Tchau. Jacó não, Jacó é aquele indivíduo torto, esperto, mas tinha certeza de uma coisa: eu sou amado da mamãe. Que tipo de crente você quer ser? Como Esaú ou como Jacó? A Bíblia diz que para o crente pecador, mas que sabe que é amado por Deus, tem jeito, porque Deus endireita o torto. Mas para o crente que rejeita a bênção, é muito mais difícil. Diga a pessoa para o teu lado, Deus tem graça para a tua vida. Mas se você não andar debaixo da graça, vai ser dominado pela amargura. E a amargura vai te privar da graça de Deus. É por isso que Paulo fala, ninguém se prive da graça de Deus. E não haja raiz de amargura que vos contamine. Se o teu coração começou a murmurar e começou a reclamar, você está olhando para os outros e reclamando, por que a bênção para ele, por que não para mim, porque tudo de ruim acontece para mim, nada de bom acontece. Cuidado, amargura. Por outro lado, quem está debaixo da graça, olha para dentro de si e fala, meu Deus, eu não mereço nada disso, mas eu sou amado. Eu tenho esse sentimento toda manhã quando eu levanto. Primeira coisa que eu falo, Jesus, eu não mereço tanta bênção, mas eu sei que o Senhor me ama. Querido, você é amado do Senhor. O que você quer na tua vida? Andar debaixo do poder da graça ou do poder da amargura? Diga para a pessoa ao teu lado, a bênção da primogenitura vem pela cruz. Jacó foi lembrado não pelos erros que ele cometeu. Porque como Jacó, ele fez um monte de besteira, mas o dia que ele encontrou Jesus, ele se tornou Israel. E Israel é príncipe de Deus.
Porque ele experimentou a graça, ele foi transformado e se transformou no pai da nação de Israel. Um homem favorecido por Deus. Isso é tão tremendo, meu irmão, que quando ele vai para Arã, ele chega lá e ele conhece Raquel e se apaixona por ela. E aí ele chega para Labão, o tio dele, e fala: escuta, tio, eu quero casar com Raquel. Ele falou: vai ter que trabalhar 7 anos para mim, negão. Ele trabalhou 7 anos por Raquel. Terminou os 7 anos, falou: vamos fazer um casamento? Vamos. Chegou na hora do casamento, estava Lia, que era a irmã mais velha. Aí Jacó falou: mas eu trabalhei por Raquel. Ele falou: aqui o costume é assim, tem que casar com a mais velha. Aí ele teve que levar a mais velha. Só que ele falou: mas espera lá, eu quero a Raquel. E aí Labão falou: tudo bem, eu vou te entregar a Raquel agora, mas depois tem que trabalhar mais 7 anos por ela. Sabe qual a diferença de Lia e Raquel? Diga: Lia representa a lei. Você tem que trabalhar 7 anos para depois conquistá-la. Diga: Raquel representa a graça. Primeiro você a recebe, depois você serve 7 anos. Você entendeu? Com Deus é assim, primeiro ele te adianta a bênção, depois você serve a ele. Mas primeiro a bênção vem. Diga para o teu irmão do lado: você está debaixo da graça e não diante da lei. Bom, passaram os 14 anos e Raquel falou, e Jacó falou: agora eu vou embora. E Labão falou: não, pelo amor de Deus, você me abençoou muito, como é que você vai embora? Agora eu vou te pagar um salário. E Jacó falou: tá bom, então vamos fazer um acordo aqui. E eles chegaram ao seguinte acordo. Jacó falou: se todos os cabritos, todas as ovelhas que nascerem malhadas são minhas, as que nascerem listradas são tuas, Labão. Labão falou: fechou. A partir desse dia, adivinha o que nascia? Só ovelha malhada. E Labão ficou indignado, falou: não é possível, esse cara fez alguma macumba aí. Chegou para Jacó, falou: vamos mudar esse negócio aí, eu quero agora as malhadas, você fica com as listradas. Jacó falou: tá bom. Adivinha o que nascia? Só listrada. E a Bíblia diz que depois de 7 anos, Jacó estava milionário. Quando ele está voltando para encontrar com seu irmão, o coração dele já era outro. Ele queria devolver tudo que ele roubou do irmão dele. E olha, que ainda que ele tinha roubado a primogenitura, ele não levou um cabritinho de lá. Tinha ficado tudo na terra. Mas Deus deu o favor para ele que ele ia voltar e ainda queria pagar tudo que ele tinha, de alguma maneira, tomado do irmão. No meio do caminho ele encontra com o Senhor. E o Senhor fala para ele: Jacó, você se lembra, 20 anos atrás, quando você fugiu do teu irmão, que você teve aquele sonho, que você viu a escada, com os anjos subindo e descendo, e lá no topo da escada estava Jesus. Lembra, Senhor? Você lembra o que você fez lá, Jacó? Eu derramei azeite em adoração e libação. E eu fiz um voto: se o Senhor me abençoar e permitir que um dia eu volte para a terra dos meus pais, de tudo eu te darei um dízimo. E Deus fala assim: Jacó, foi por causa daquele voto que quando o teu salário era malhada, só nascia ovelha malhada. E quando o teu salário mudava para listrada, só nascia listrada. Porque eu recebi esse voto. Sabe, meu querido, viver debaixo da graça é isso. É viver o favor sobrenatural. Diga para o teu irmão do lado: diga: naturalmente o ano que vem vai ser um ano difícil, mas para quem debaixo da graça vai experimentar o sobrenatural de Deus. Quantos querem aplaudir o Senhor e dizer: eu creio isso na minha vida? É sobre isso que a Bíblia fala de Jacó, que se tornou um príncipe. Mas Esaú
que é aquele que está debaixo do poder da amargura. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus 12, versos 15 e 16. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como Esaú, o qual por um prato de comida ou repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú, meu querido, é citado como um fracassado, porque perdeu a bênção. Diga para a pessoa do teu lado, viver debaixo da graça vai transformar a sua vida. E você vai se tornar um príncipe de Deus. Viver debaixo de amargura vai roubar a sua bênção. Por isso que Paulo diz, atentai diligentemente, para que ninguém se prive da graça de Deus, nem haja entre vós espírito de amargura que vos contamine. Onde é que será que estava a raiz da amargura? Onde nasceu isso tudo? Existe uma lei na hermenêutica, que é a doutrina da interpretação, que diz, essa lei é chamada de a doutrina da primeira ocorrência. Ou seja, toda vez que uma palavra na Bíblia acontece pela primeira vez, esta palavra define o significado da palavra. A primeira ocorrência vai definir. Vocês querem saber qual a primeira vez que apareceu a palavra amargura na Bíblia? Está lá em Gênesis. Relacionados a quem? A Esaú e Jacó. Gênesis 26. A Esaú e Jacó não, é Esaú. 26, versos 34 e 35. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, diga Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Esaú teve duas esposas, e elas começaram a brigar, e por causa da briga delas, Isaque e Rebeca ficaram amargurados. No capítulo seguinte, Isaque já está sendo visto como um homem doente que vai morrer. O início, a primeira vez que a palavra amargura aparece na Bíblia, está relacionada às duas noras de Isaque e Rebeca. Elas eram Judite, diga Judite, diga Judite vem de Erudá, diga Judá. E o segundo a segunda chama Basemate. O que significa Judite? O nome Judite significa louvada. E os rabinos dizem que ela era louvada porque ela era bonita. A primeira amargura aconteceu porque uma era bonita e a outra era feia. Ou era menos bonita. E o nome Basemate ou Bashemate no hebraico significa perfume ou veneno. E o que é amargura? Veneno no coração. A primeira vez que a palavra amargura aparece na Bíblia, está num contexto, numa disputa de ciúmes. Gente amargurada é gente que se sente traída. Eu não recebi o que eu merecia. Por que Deus não me fez magro com cabelo? Oh Deus! Por exemplo, o Kiko. Só cabelo estava bom, porque magro ele já é. A pessoa que é amargurada é assim, meu irmão. Ela nunca vai estar satisfeita com nada. Ela vai sempre ver o que ela não tem. Sempre vai estar reclamando porque foi injustiçada. E essa briga foi uma coisa tão terrível que foi instrumento de amargura para Isaque e para Rebeca.
Querido, nunca seja instrumento de amargura na vida de alguém. Deixa a graça de Jesus fluir na sua vida. Está triste, cante louvores. Foi injustiçado, entrega para Deus, porque o Senhor é a tua justiça. Amém. Jeová Tzidkenu, o Senhor é a minha justiça. Amém, a nossa justiça. Amém ou não? Minha é a vingança, diz o Senhor. Não entre nessa pilha de amargura, porque a amargura vai roubar de você os melhores anos da sua vida, os teus sonhos, a sua saúde, a sua alegria, as bênçãos de Deus. Não olhe para aquilo que você foi injustiçado. Em toda prova, Deus está querendo fazer algo na tua vida. Amém? Ah, pastor, você não sabe as lutas que eu já tive. Não nasci em berço de ouro. Fui rejeitado, fui abandonado, querido. Deus é bom, Deus tem o melhor para você. Saiba disso, deixa a graça de Deus dominar a tua vida. Jacó foi um homem simbolizado pela graça, porque ele, não valendo nada, recebeu a primogenitura. Simplesmente porque ele desejou demais a bênção de Deus. Quantos desejam a bênção de Deus? Eu comecei dizendo que adorador se importa com o que Deus pensa dele. Religioso se importa com as aparências diante dos homens. Se você desejar muito a Deus e a bênção dele, querido, ele vai dar um jeito de te abençoar. Olha para o teu irmão do teu lado e diga assim: se você desejar muito a bênção de Deus, apesar dos seus pecados, ele vai dar um jeito de te abençoar. E sabe que jeito é esse? É cruzar os braços. É a cruz, é Jesus, é o primogênito que diga: eu abro mão para que a minha bênção vá para ele. Amém ou não? É isso que tem que dominar a tua vida. Quem sabe que vive de graça tem louvor e gratidão no coração. Quem acha que merece alguma coisa está sempre amargurado. Mas eu quero dizer para você também que esse texto aqui, ele termina de uma forma extraordinária. Ele termina, os versos 18 a 25, fazendo uma comparação do poder da graça e do poder da amargura com dois montes muito conhecidos na Bíblia. O primeiro deles é o Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai? Deus trouxe a lei, sim ou não? E o que aconteceu no Monte Sião? Jesus foi crucificado no Monte Sião. Diga: Sinai representa a lei, Sião representa a graça. Olha como Paulo descreve esses dois montes, versos 18 em diante. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, ao clangor de trombeta, e ao som de palavras tais que, quando o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. O Monte Sinai, quando Deus deu a lei para Moisés, era um vulcão, literalmente, dando todos os sinais de que ia entrar em erupção. Moisés sentiu tremor de terra, a movimentação das placas sísmicas que iam liberar o magma da terra. A fumaça negra que estava saindo de lá. O povo foi ordenado ficar longe, e até os animais, se cruzassem uma determinada barreira, morreriam. E Moisés, que estava lá para receber a lei, diga assim: Moisés, o melhor da lei, diante do Sinai, ficou aterrorizado. Moisés falou: misericórdia, eu estou tremendo de medo. E Paulo falou: vocês não estão chegando no monte, vocês não chegaram mais no Monte Sinai. Ao clangor de trombeta, ao tremor de terra,
as nuvens negras, as palavras que eram dadas, Deus ia dando a palavra e o povo falava: ai, pelo amor de Deus, para de falar, eu não aguento. Vocês chegaram ao Monte Sião. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: a Bíblia está dizendo que você já chegou no Monte Sião. Diga, é presente. Diga, não é futuro não. Sabe o que a Bíblia está dizendo, meu irmão? Que o Monte Sião tem um acesso para você. Aliás, são 7 acessos a essa graça, que não é só para o futuro, para o céu não, é para agora. Olha para o teu irmão do lado e diga assim: agora você vai ouvir os decretos de Deus para o ano de 2015. E você toma posse, meu irmão, porque nunca mais você vai viver debaixo do poder da amargura. Hoje você vai entender o que é graça. E Paulo diz assim: vocês não chegaram no Monte Sinai, mas tende chegado ao Monte Sião. E aí ele diz: e a cidade do Deus vivo. Quem aqui já chegou em Sião aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Hoje a sua posição já está na cidade do Deus vivo. Isso significa que a morte, que é o maior algoz, que é o último inimigo a ser derrotado, já foi derrotado. Porque ainda que o crente morra, ele vai ter vida eterna. Amém? Hoje você tem acesso à cidade do Deus vivo. Diga para o irmão do teu lado: o ano de 2015, sobre a sua vida, vai ser um ano de vida e não de morte, de alegria e não amargura, de vitória e não derrota, de honra e não vergonha. Amém? Diga, porque você já tem acesso à cidade do Deus vivo. E o texto diz mais: tende chegado em segundo lugar a Jerusalém celestial. Olhe para o teu irmão do lado e diga: aqui na terra, a Jerusalém terrestre pode estar o pau comendo, mas na Jerusalém celeste, quem governa é Deus. E sobre a tua vida, Jacó, não vale encantamento. Amém ou não? Aplauda, Senhor, libere essa unção. Pare de ficar olhando para a economia. Aí subiu o dólar, a bolsa caiu, o valor da ação da Petrobras está R$8. Meu Deus, eu vou morrer. Não, meu irmão, você está na Jerusalém celeste e a bênção do Senhor é maior na tua vida. Você não depende das circunstâncias humanas. Amém ou não? Quem diz eu recebo em nome de Jesus. E a Bíblia continua dizendo: e há incontáveis. Olhe para o teu irmão e diga: não dá para contar. Hostes de anjos. Eu vou te falar uma coisa aqui, uma verdade inexorável. O anjinho mais mequetrefe que tem no céu tem mais poder do que qualquer bomba de nêutron, de hidrogênio, bomba atômica. É poderoso. A Bíblia está dizendo, meu querido, que existem incontáveis hordas e hostes de anjos. Para que tudo isso? A Bíblia diz que eles são ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você já herdou a salvação? Você já chegou em Sião? Querido, tem anjo para dar com pau ao seu favor. Quando você estiver vivendo uma luta, clama: Deus, manda uns anjinhos. Pode ser só uns 150 mil. Fica tranquilo, meu filho, lá que aqui eu tenho bilhões. A Bíblia está dizendo que nós já chegamos a Sião, onde há incontáveis hordas de anjos. Você não pensa que é brincadeira, não. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Deus tem anjo na tua vida, tem anjo da guarda, tem anjo de tudo para te abençoar.
Minha mãe disse que quando eu era pequeno, que os anjos que ficavam comigo eram tão poderosos, que senão eu caía em tacho de coisa queimando, eu subia em lugar alto. Eu me lembro que meu avô construiu a Catedral de Olímpia. Até hoje, a maior do interior. Imagine, a torre tinha 14 andares. Eu com 5 anos de idade, ela olhou assim da sacada da minha casa, ela olhou e viu eu e a minha irmã, os dois sentadinhos com a perna balançando assim, ó, olhando para o precipício. E os anjos segurando. Tem um plano para esse menino aí. Querido, Deus tem anjos para cuidar de você. Você tem medo do quê? Deixa o Senhor operar, porque na hora da prova é que aqueles que são de Deus vão se destacar. Amém ou não? 3 homens, na verdade 3 jovens foram arrancados da sua terra. Em Jerusalém foram levados para a Babilônia. Eles receberam nomes babilônios: Sadraque, Mesaque e Abdinego. Certo dia, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o homem mais poderoso da terra, manda fazer uma estátua de ouro e todo mundo devia se prostrar diante dela. E foram convocados todas as pessoas, e esses 3 jovens estavam lá e não se prostraram. Quando Nabucodonosor olhou, ele viu tudo, todo mundo ajoelhado, mas ele viu principalmente 3 pessoas que não ajoelharam. Ele chegou para ele e disse assim: olha aqui, ó, se vocês não ajoelharem, vocês vão morrer. Eu vou jogar vocês na fornalha. E eles disseram assim: ó rei, nós não vamos dobrar o joelho perante a sua imagem, só perante Deus. Pois saiba de uma coisa, Deus tem poder para me livrar, mas se não livrar, glória a Deus, mesmo assim eu não vou dobrar o joelho. E Nabucodonosor ficou tão furioso que ele mandou que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais, para ficar 7 vezes mais quente. E jogou os 3 lá. E quando jogou os 3 lá, ele chamou as pessoas e falou: escuta, não eram 3 os que nós jogamos lá? Porque agora estou vendo 4. E porque o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Querido, a prova na tua vida, se você estiver debaixo da graça, é só instrumento para Jesus chegar mais perto de você. Amém? Quantos querem receber essa palavra? Não importa se o ano 2015 vai ser um ano difícil para o Brasil, para você vai ser um ano de favor. Você recebe essa palavra, você recebe e toma posse em nome de Jesus. Então aplauda ao Senhor, diga: eu creio. Mas o texto diz mais, que quem chega a Sião, chega à Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos, arrolados nos céus. Deu para notar que eu falei que é plural, primogênitos? Sim ou não? Quem que é o nosso primogênito? Jesus. Por que ele está falando de primogênitos? Olhe para o teu irmão do lado e diga assim: pode ser que nessa vida aqui, você não tenha nascido em primeiro lugar, mas diante de Deus agora, você é primogênito. Literalmente a Bíblia está dizendo que todos nós somos primogênitos e portanto temos direito à porção dobrada. Quantos querem aplaudir o Senhor? Dizer: eu creio em nome de Jesus. Amém ou não? Você é primogênito, meu irmão. Espiritualmente hoje todos nós somos primogênitos. Não tem mais essa história de um ter mais do que o outro, a justiça humana. Deus vai fazer justiça a você. Você crê nisso? O texto continua dizendo que Sião nos dá acesso à sala do trono. Por que eu sei que é a sala do trono? Porque o texto diz que nós chegamos a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Meu querido, nós temos 3 elementos aqui extraordinários. Em primeiro lugar, a Deus e o juiz de todos. Onde é que Deus está? Na sala do trono. Quantos aqui têm medo de chegar na presença dele porque ele é o juiz de todos? Mas a Bíblia diz: você não tem medo não. Porque do lado dele, à destra dele, está Jesus,
o mediador de uma nova aliança. Diga para o teu lado: você tem o melhor advogado do universo. Você sabe quem é o promotor de acusação? É o diabo. Você sabe quem é o advogado de defesa? É Jesus. Adivinha quem ganhou a causa? Jesus ganhou a causa. E se você que era um pecador, ainda sai dali aperfeiçoado. Olha para o teu irmão do lado e fica: querido, não tem como fugir dessa. Chegou a Sião, vai ser aperfeiçoado, vai ser transformado. Como Jacó vai se tornar um príncipe. Amém ou não? O diabo, o acusador, já foi derrotado. E você que se entregou a vida para Jesus, já está perdoado. Aplauda, Senhor. Diga: eu creio. Essa é a diferença. Moisés ficou cheio de pavor. E Paulo, quando escreve aos Hebreus, diz: queridos, sejam intrépidos, tenham coragem, vai com o peito aberto e entre na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho, aberto por Jesus, através do seu sangue. Por que eu sei que o ano 2015 é um ano de favor? Para quem está debaixo da graça. Porque Jesus já venceu a batalha. Porque Ele já nos absolveu. Porque a nossa conta já está paga. Porque já não há mais acusação contra os que estão em Cristo Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque justificados mediante a fé temos paz com Deus. Porque agora, pois, já não há mais nenhuma acusação para os escolhidos do Senhor. Amém? Diga: se Deus é por mim, quem será contra mim? Diga: na minha vida não vale encantamento, não vale imprecação, não vale maldição. Em 2015 eu vou experimentar o favor do meu Senhor. E eu vou viver o direito da primogenitura. Aplauda o Senhor, diga: eu creio. Eu creio. E eu deixei o melhor por fim. Nós chegamos a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Quantos aqui sabiam que o sangue fala? Diante de Deus, todo sangue derramado tem uma voz. Quando Caim matou Abel por inveja, Deus procura Caim e fala: Caim, o que é isso que você fez? A voz do sangue do seu irmão Abel está clamando desde a terra. Você sabe o que a voz do sangue de Abel clama? Diga assim: vingança. Mas Paulo está dizendo que a voz do sangue de Jesus, o sangue da aspersão, também clama. E clama com uma voz superior ao sangue de Abel. Você sabe o que o sangue de Jesus clama, meu irmão? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Debaixo da lei, olho por olho, dente por dente, sangue por sangue. Debaixo da graça, Jesus diz: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. O diabo vai querer que você acredite que Deus não te ama de verdade, incondicionalmente, que você precisa merecer a bênção. Que se você pisou na bola, deu uma escorregada, está ralado, não tem volta, não tem jeito. Porque os homens são assim: olha, eu te amo, eu te perdoo, mas nunca mais vai ser igual. Porcelana que quebrou, rachou. Essa é a voz do Satanás. A voz de Jesus é assim: quebrou, eu conserto. O vaso está ruim, está quebrado, eu quebro, amasso, amaceto, mas faço de novo, para a minha glória. Amém ou não, queridos? Eu quero te declarar o Espírito da graça. Eu comecei dizendo que tem dois tipos de crente na igreja.
Tem o religioso e o adorador. Jesus certa vez contou uma parábola que todo mundo conhece, do filho pródigo. E o filho pródigo foi um indivíduo que pecou tudo. Certo dia ele chegou para o pai e falou: quer saber, dá minha herança, eu não quero mais ficar aqui. Mas por que, filho, você tem tudo? Dá minha herança, estou vazando. E foi embora. Torrou tudo com mulherada, com sexo, com droga, com comilança, até acabar. Aí um dia ele estava lá comendo comida de porco e falou: quer saber, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai até os servos vivem melhor do que isso. E quando ele está voltando, o pai já está esperando de braços abertos. Quando o pai chega, ele bota o anel no dedo, o pai bota o anel no dedo, sandália nos pés, roupa nova, vende não, que vende, estou vendido aqui. Manda os servos buscarem o novilho cevado. Eu já falei sobre isso no início da mensagem. Quando você prega 3 vezes, você não sabe se você falou no primeiro culto, no segundo ou no terceiro. Mas o que eu quero destacar aqui para vocês é que quando o filho mais velho vai chegando, ele ouve aquela balbúrdia, ele fala: o que está acontecendo, hein? E o servo dele fala assim: não, teu irmão voltou. Teu pai mandou matar o novilho mais gordo, estão fazendo um churrascão. O cara enfureceu, falou: o quê? Eu estou aqui ralando, malhando, nunca ele me deu um cabritinho. Agora chega esse indivíduo aí que perdeu tudo e ele vai dar um churrascão. E ele foi falar com o pai injuriado. Você já viu o crente injuriado? Crente injuriado é aquele que quer que Deus pese a mão sobre o irmão. Você já viu? Pesa, Senhor. Ainda fala aleluia. Mata ele, Deus. E se morrer alguém, por algum motivo, ele dá até reteté. Glória a Deus. E ele chegou para o pai e falou assim, o pai falou: filho, você esteve aqui a vida inteira comigo. Tudo que é meu é teu. Você não precisava de um novilho, você podia ter quanto você quisesse, para fazer quantas festas você quisesse. O irmão mais velho, meu irmão, representa os judeus, que achavam que mereciam serem filhos de Deus, o povo de Deus. E veio Jesus oferecendo graça, eles falaram: não queremos isso aí não. Eles rejeitaram Jesus, sabe quem aceitou? Os pecadores, as prostitutas, os ladrões, um Zaqueu da vida, que vinha de bom grado: eu aceito a tua graça, se eu me perdoo, perdoo, vem cá. E eles foram, e Jesus falou: os judeus não me aceitaram, os gentios me aceitaram. Olhe para o teu irmão do lado: você que é gentio, é o filho pródigo, é o que recebeu a primogenitura, a porção dobrada. Diga mais: você não deve deixar que o inimigo implante amargura no seu coração, porque a amargura vai roubar a graça da tua vida. Amém? E o Senhor me mandou orar por vocês aqui hoje, e declarar e profetizar um ano de favor para a tua vida. Você sabe o que é favor? É aquela coisa que você chega no lugar, a porta abriu, porque alguém abriu. Quem quer experimentar isso? Ah, não, pastor, mas eu quero merecer. Não, eu quero o favor. Não se esqueça, na graça, primeiro vem a bênção, depois vem o serviço. Na lei eu tenho que pagar para receber. Na graça, primeiro Deus me abençoa, e como resultado, eu sou grato a Ele. Estar debaixo da graça é isso. É poder passar pela tribulação, sem perder a esperança, sem perder a fé, tendo certeza que Deus está com você. Jesus disse: eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Os bons e os ruins. Quando você sente, quando você não sente. Isto é viver debaixo de graça. Feche os seus olhos, meu querido. O que o Senhor quer que você entregue para Ele hoje? Toda a amargura da tua alma. Às vezes a gente escorrega, a gente fracassa, a gente pisa na bola. Às vezes as coisas não dão certo. Mas isso não quer dizer que Deus não te ama. E não quer dizer que Ele não está ao seu lado. Se você hoje, meu querido, discerniu algum sinal, algum resquício de amargura na tua vida, entrega no altar do Monte Sião. Porque lá na cruz, o nosso irmão mais velho disse: está consumado. Pai, tudo o que tinha que ser feito para que os meus irmãos, os pecadores, se tornassem filhos de Deus e primogênitos, já foi feito. Agora é o momento de você colocar os teus sonhos, as suas dores, suas tristezas, as suas mágoas diante de Deus. E você adorá-lo e dizer: Senhor, eu não sei porque essas coisas acontecem para mim, mas numa coisa eu sei: o Senhor me ama muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu compreendo.